Você já ouviu por acaso alguma pessoa dizer que não tem assim controle das suas ações? Talvez não, né? Não é muito comum ver as pessoas dizer esse tipo de coisa, mas e alguma pessoa dizer assim, que eu não consigo controlar aquilo que eu falo. Você já viu? Isso é um pouco mais comum, né? Por fim, aquela pessoa que diz assim, eu não consigo controlar minhas emoções. Esse é bem comum. Esse eu tenho certeza que você já viu. E talvez, como eu, já tenha passado por diversas vezes onde você mesmo pensou isso e não estava conseguindo controlar. Eu quero ler com você, você pode me escutar, ou se você for bem rápido aí em procurar na Bíblia, você pode ler também, Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Inclusive, sugiro que você decore esse versículo. Vai ser uma bênção sobre a sua vida. E ele diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na versão Almeida diz, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar, comprovar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Vamos lá, primeira coisa que eu quero lhe dizer da parte do Senhor nessa noite. Querido, controle os seus pensamentos. Controle os seus pensamentos. Nesses dias é essencial que nós exerçamos o domínio sobre os nossos pensamentos. Vamos lá. Você sabe que você é corpo, alma e espírito. O seu corpo é essa parte que se relaciona com o mundo físico através dos 5 sentidos. Você sabe que você tem um espírito que é nascido de novo. Então, observe bem. Se no seu espírito, conforme nos ensina João capítulo 3, quando você entregou a sua vida para Jesus, conforme João capítulo 1, versículo 12, você se tornou uma nova criatura. E o seu corpo, quando você for para a eternidade, for passar para sempre com o Senhor, o seu corpo vai ser glorificado, você vai ter um novo corpo, um corpo sem doença. O que ficou no meio do caminho? A sua alma, meu irmão. A sua alma, a sede dos seus pensamentos, das suas emoções, ainda precisa ser transformada. Seu espírito já é uma nova criatura. Seu corpo vai ser glorificado, aleluia, lá no céu. Mas a sua alma é um campo de batalha, onde luta as suas próprias vontades, a vontade de Deus e as tentativas e tentações de Satanás. É um campo de batalha da sua alma, querido. E nisso tudo está você conquistar a sua alma, você com seu espírito exercer domínio sobre ela. Isso é muito importante nesses dias, querido. Muito importante, onde o diabo tem tentado atacar as pessoas com o pânico, com o medo, com o desespero. É muito importante que você discirna em Deus as suas coisas e no seu espírito você exerça domínio, exerça controle sobre a sua alma. Amém? Aleluia. E esse versículo nos ajuda muito, muito bem. Olha só que interessante, não se amoldem. Eu ouvi uma vez que os japoneses tinham inventado a melancia quadrada, não sei quem disse, nem sei se isso é de fato, mas eu achei interessante a ideia mesmo assim, que consistia simplesmente em ter um molde, colocar a melanciazinha bebê, né, pequenininha, lá dentro daquele molde, conforme ela crescia dentro do molde, ela se amoldava, ou seja, ela assumia a forma do molde. O molde era quadrado, a melancia ficava quadrada, porque ela ia aos poucos se amoldando. E aqui diz, não se amoldem ao padrão desse mundo. O que isso significa? Significa que se você não resistir ativamente aos moldes deste mundo, e quando a Bíblia fala mundo, é o sistema pecaminoso criado pelo diabo com o auxílio de seres humanos. Então, se você não fizer nada, a sua alma vai se amoldar aos padrões desse mundo. Daqui a pouco você está achando que coisas que são erradas, que os cristãos por milênios disseram ser erradas, daqui a pouco você está achando normal. Porque você não botou a sua consciência no modo on. Você foi deixando a coisa acontecer.
Você não julgou criticamente pelos padrões da palavra as coisas e você foi se amoldando, você foi se conformando. E daqui a pouco você está encaixado naquele quadradinho que o diabo preparou. Está amarrado, isso não vai acontecer na sua vida, amém? Porque você é alguém ativo, você é alguém que não se deixa amoldar. Que mais? Não se amoldem, não vos conformeis, diz na outra versão. Quando você pega a massa de pão e você coloca ela em formato que seja, você pode, por exemplo, pegar a massa de pão e fazer uma bolinha bem redondinha e largar na forma de pão, que geralmente é retangular. E o que vai acontecer com a massa do pão? Ela vai se conformar. Ela vai assumir o molde daquela forma. Seja cheio do Espírito Santo e rebente esses moldes, rebente essas formas. Amém? Se você é livre, não vos conformeis. Interessante que quando fala não vos conformeis, está falando num sentido até um tanto natural. Mas quando diz transformai-vos pela renovação das vossas mentes, está aí usando o mesmo termo, né, usado lá para quando Jesus foi transfigurado. Sabe aquele momento onde Jesus está lá com Pedro, Tiago e João e ele é transfigurado, ou seja, a sua aparência vira a aparência divina, aparência de glória, e vem Moisés e Elias ressuscitado ali junto, e o Pedro, Tiago e João ficam apavorados. O que é isso? O que está acontecendo naquele ambiente de glória? O Senhor fala. Pois é, essa transfiguração de Jesus, o termo usado na língua grega, que é a mesma raiz do termo usado aqui, para dizer transformai-vos pela renovação da vossa mente. Em outras palavras, é abrir a sua mente para receber uma interferência sobrenatural, para não deixar os seus pensamentos, os seus sentimentos, a sua volição assumirem a forma natural das coisas, a forma que todo mundo assume. Tem valores, digamos, padrão para a sociedade. E se você não fizer nada, você acaba se encaixando nesse quadrado do mundo. Mas quando você se abre a esse poder sobrenatural do Espírito Santo de Deus, ele começa a trabalhar na sua vida e você recebe uma transformação sobrenatural. Transformai-vos pela renovação das vossas mentes. Aleluia! Eu me abro para essa transformação em nome de Jesus. Aleluia! Nós temos que então ativamente lutar. E sabe o que mais? Pela fé você já pode se apropriar dessa mente. Porque a Bíblia nos diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Você pode dizer assim? Eu tenho, diga comigo, vamos lá. Eu tenho a mente de Cristo. Aleluia! Glória a Deus. Dito isso, que tipo de pensamentos nós temos que deixar passar e que tipo de pensamentos nós temos que bloquear? Olha só Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, e se houver algo excelente, digno de louvor, pensem nessas coisas. Não pense que você pode, é engraçado, né? Não pense que pode pensar qualquer coisa, porque Deus vê os seus pensamentos. Mas não é apenas por isso, é porque os seus pensamentos, eles vão influenciar o curso da sua vida. Não imagine você que aquilo que você pensa lá dentro dessa cachola aí, que ninguém escuta, que ninguém enxerga, não pense que ninguém vê, porque Deus vê. E não imagine você que isso não tem consequências sobre a sua vida. Sim, tem. E você precisa aprender a controlar os seus pensamentos. Obviamente, não pense em pecado. Claro, não planeje pecado, não planeje fazer o mal, não premedite de fazer o mal. E a Bíblia nos diz em Gálatas 5:19-21. Ora, as obras da carne são manifestas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essa, qual os advirto, e já antes eu adverti que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Não pense essas coisas, meu irmão, não pense.
Não pense, começa ali falando de pecados sexuais, não ocupe a sua mente com fantasias pecaminosas. Fala depois a respeito ali, por exemplo, idolatria, feitiçaria. Nem cogite recorrer a essas coisas para de alguma forma receber algum tipo de auxílio, que não é auxílio, né? Eu sempre digo, o diabo não dá nada, ele é agiota. Ele empresta a juro de 90% quando não é 100%. Então, nem pense nisso. Ódio, sabe, sentir ódio de alguém, sentir mágoa de alguém, porque mesmo que você não externe, te faz mal. Dizem, também não sei se é verdade, mas a história é interessante, que uma das penas que existia antigamente, quando uma pessoa matava a outra, indevidamente, era amarrar o cadáver nas costas e soltar ela. E conforme ela ia caminhando, aquele cadáver ia apodrecendo, amarrado nas costas dela, e o apodrecimento do cadáver matava o assassino também, porque começava aquela podridão entrar no assassino. Por que eu achei esse exemplo interessante? Porque se você odeia alguém, ainda que você não manifeste isso com palavras, ainda que você não manifeste isso com atitudes, mas se você tem raiva de alguém, se você detesta alguém, se você deseja o mal de alguém, essa pessoa está amarrada em você. Você que amarrou. Como assim, pastor? Aonde você vai, você não, né? Porque você não odeia ninguém, graças a Deus, aleluia. Você cumpre o que a Bíblia diz: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Você é assim, né? Amém? Aleluia. Mas a pessoa que carrega no seu coração esse ódio por alguém, ela vai dormir pensando na pessoa odiada. Ela acorda pensando na pessoa odiada. É pior do que adolescente apaixonado, né? Ela vai comer pensando na pessoa que ela odeia. Tudo que ela faz, ela está tomando banho, né? Chega a fazer vertigem ali nas costas de tanto escovar, pensando. Tudo que faz pensando na pessoa odiada. Então, odiar alguém, ter amargura contra alguém, você está penalizando a si mesmo. Você está martirizando a si mesmo, querido. Por isso que o Senhor nos ensina, né? Amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem. Segue ainda, né? Discórdia, ciúmes, infelizmente, né? Espero que aí na sua casa não, na sua célula não, mas eventualmente existe ciúmes até entre irmãos. Não deve haver isso, queridos, no nosso meio. Ira, egoísmo, dissensões, facções, sabe, fazer grupinhos, partidinhos de tipo assim, né? A Bíblia fala, eu sou do Apolo, eu sou do Paulo, eu sou de Jesus. Não, nós somos membros de um mesmo corpo e um não é melhor que o outro, nós somos um em Jesus, amém? Inveja, embriaguez, orgias, e algumas versões diz glutonarias. Por que essa diferença? Porque ali está falando de festas que eram a uma entidade pagã, né, a Baco, e nessas festas as pessoas tinham diversos exageros. Elas faziam imoralidade demais, elas bebiam demais e elas comiam demais. Então, exageros, né? Esses pensamentos de exagero não devem fazer parte do nosso coração, até em coisas simples, sabe? Que eu tinha algo comigo e depois eu me percebi que talvez eu estivesse até pecando naquilo, que eu pensava assim, eu me cuido o ano todo, mas na festa de virada de ano eu exagero, eu como até doer a barriga. E depois eu pensei que isso é pecado também, esse negócio de comer até doer a barriga. É um exagero, nós temos que tomar cuidado, não podemos ter uma premeditação do mal e coisas semelhantes a essas, amém? Então, controlar nossos pensamentos para não premeditar o pecado, para não premeditar o mal, amém? Em nome de Jesus. Agora, o pastor Eibe dá um exemplo bem interessante. Ele diz assim, imagina que você está caminhando e de repente vem alguém assim e pá, acerta a mão em você e diz, ei, que é isso? Por que você acertou a mão em mim? E a pessoa diz, desculpa, é que eu não consigo controlar minha mão. Pum! Ei, você me acertou de novo. Desculpa, é que eu não consigo controlar essa minha mão. Aí você diz assim, tá, então amarra a mão, ou prende, ou segura com o outro braço, faz alguma coisa, mas para de bater em mim, né? E os seus pensamentos são seus pensamentos, e você precisa aprender a controlar eles. Você tem que aprender a controlá-los e resolver de alguma maneira esse problema. Você precisa controlar suas emoções, seus sentimentos. Quer ver?
vamos fazer um teste que também o pastor Eibe ensina. Comece a contar em silêncio, só nos seus pensamentos. Comece a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bem rápido, vai. Só no teu pensamento, vai. Agora mais rápido, vai fazendo a contagem, vai contando, continua, não para, segue em frente, vai contando. Quando eu disser já, você continua contando, não para, tá? Quando eu disser já, você vai falar bem alto o seu nome. Bem alto o seu nome. Já! Falou? Falou bem alto o nome? Quando você falou bem alto o seu nome, o que aconteceu com a sua contagem? A contagem para. É ou não é? Pelo menos quando eu fiz o teste comigo aconteceu. A contagem para. A contagem para. Tem uma frase, não sei de quem é, talvez seja do próprio pastor Eibe, que diz assim: Deus te deu uma boca para conquistar o seu coração. Então, muitas vezes nós vamos usar as nossas palavras para conquistar o nosso coração, amém? Alguns pensamentos nós conseguimos desligar fácil. Opa, para de pensar nisso. Mas outros nós temos que substituir por outra coisa, senão eles ficam ali andando. Às vezes não consegue tirar um pensamento da cabeça e você tem que colocar outro lugar. Uma ferramenta muito poderosa para você conseguir controlar seus pensamentos é se apropriar da palavra de Deus. É ler a Bíblia e reprogramar suas crenças e valores de acordo com aquilo que a Bíblia ensina. Quanto mais nós conhecemos a palavra, mais nós vamos sendo transformados. No Salmo 119, 11 diz: guardo as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Porque aí na hora que vem uma tentação, na hora que vem um pensamento, na hora que vem alguma coisa que você tem que resolver rápido, você traz aquele versículo à tona e consegue resistir à tentação e consegue tomar decisão baseado nisso. Outra ferramenta poderosíssima para controlar os seus pensamentos é a oração em línguas. Oração em línguas. A Bíblia diz em 1 Coríntios 14:4, quem fala em línguas a si mesmo se edifica. A palavra usada ali para edifica, né, ela denota edificar a partir da fundação, reconstruir, promover crescimento. Então, quando você ora em línguas, você vai tendo os seus pensamentos transformados, sua mentalidade transformada, você vai sendo edificado, você vai promovendo crescimento. Então, tire tempo orando em línguas, isso ajuda você a reparar aí esse sistema operacional da sua cabeça, amém? Outra coisa, para transformar seus pensamentos e emoções. As pessoas com quem você convive influenciam fortemente naquilo que você pensa, naquilo que você acredita, naquilo que passa aí dentro dessa cachola. Quer ver? 1 Coríntios 15:33. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons princípios. Então, selecione as pessoas que você vai deixar te influenciar. Selecione aí, irmão, os teus parças, porque as pessoas que você convive influenciam o que você pensa. Selecione aí, irmã, as tuas best friends, né? Selecione, porque aquele papo, aquelas pessoas que você deixa te influenciar, elas mudam seus pensamentos, mudam aí as suas emoções. Selecione os seus hobbies e as pessoas com quem você os pratica. Essas coisas, tudo que você vai deixando alimentar a sua alma, tudo que você vai deixando penetrar pelos seus sentidos, vai alimentando. Inclusive, que tipo de filmes, que tipo de músicas, que tipo de séries que você assiste. Logo quando nós nos casamos, se eu assistíamos uma série que era sobre um agente secreto, e ele não tinha superpoder, né? Mas a força dele era a capacidade de memorização. E aí nós percebemos que ele tinha um grande problema, que ele era extremamente mentiroso. Ele o tempo todo falava de mentira e os personagens, e a gente disse assim, vamos ter que parar de olhar essa série, porque nós já estávamos torcendo para as mentiras deles não serem descobertas, mas era mentira o tempo todo na série. A gente disse não, vamos parar de assistir isso.
Sabe, esses programas em capítulos, tipo séries, novelas, coisas assim, eles têm um poder muito forte de programação mental, porque você vai assistindo aquilo, né, homeopaticamente, né, você vai assistindo aquilo uma gotinha de cada vez, assiste um dia, assiste 2, assiste 3, de repente você está na 7ª temporada daquela série. Imagina quanto tempo você passou assistindo aquele negócio. Pensa um pouco quanto tempo você passou assistindo. Não estou dizendo para não assistir, mas você tem que selecionar, escolher o que você vai assistir. E quando assistir, olhar com a consciência no modo on. Porque geralmente, em que momento que as pessoas elas vão olhar uma série, um filme, uma novela, uma coisa, sei lá o quê? Quando que é? Em que momento? Eu quero relaxar, eu quero descansar. Aí senta lá, se esparrama no sofá. Vou relaxar. E só bebe aquilo. Bebe. Às vezes está falando um monte de porcaria, mas está com a consciência no modo off. Porque ligou a TV justo na hora que está cansado, na hora que quer relaxar, e está entrando, bebendo aquilo. Então, se você vai assistir alguma coisa, se você vai escutar alguma coisa, selecione o que você vai fazer. Você tem a mente de Cristo, você tem sabedoria para isso, e assista o que for assistir com a consciência no modo on. Não vá simplesmente deixando esses pensamentos invadirem o seu coração. Amém? Tenha sabedoria. Vamos lá então para a segunda coisa? Palavras, como eu disse antes, né? Deus te deu uma boca para conquistar o seu coração. E esse exercício da contagem era para agora, tá? Eu que pulei na frente aqui. Queridos, Tiago no capítulo 4, ele nos ensina que a nossa língua, ela é como o leme da nossa vida. Que assim como num barco, quando o leme vira para a direita, o barco vira para a direita, né? Porque, ele vira para a direita, a traseira do barco vai para a esquerda, mas a frente vai para a direita também. Vai para o mesmo lado do leme. Então, quando nós apontamos a nossa língua numa direção, a nossa vida vai naquela direção. É o que nos ensina Tiago 4. Se você está em dúvida se é isso mesmo, pegue a sua Bíblia e estude o livro de Tiago, especialmente o capítulo 4. E já ouviu aquela frase assim, fulano vai para onde aponta o nariz? Já ouviu essa? Biblicamente seria mais certo dizer assim, fulano vai para onde aponta a língua. As suas palavras revelam seu futuro. Aquilo que você fala hoje é o que você será amanhã. Uau! Se tivesse com o gravador ligado hoje, escutando tudo que você falou, como é que seria o dia de amanhã? Se tivesse um gravador ouvindo você há um ano atrás, como é que seria você no ano que vem? Se depender daquilo que você fala, quem será você no futuro? As tuas palavras revelam o teu futuro. Quer saber o futuro de alguém? Veja o que a pessoa anda falando por aí. Porque as nossas palavras apontam para onde nós vamos caminhar, para onde nós estamos caminhando. Quando você fala algo, todo o seu corpo prepara-se para realizar aquilo que você está falando. Muito antes de ter, Alexa, Siri, Cortana, Google Now, essas coisas tudo, já existia um instrumento por comando de voz. E era o seu próprio corpo. O seu corpo já funcionava por comando de voz. Então preste muito bem atenção no que você está falando. Pode parecer estranho, talvez, escutar essas coisas, mas quando eu estava fazendo letras na UFPEL, eles citavam autores estudiosos do assunto, que nem eram cristãos, que falavam assim, a língua não fala, ela manda, e ainda diziam também, toda fala está a serviço de um poder. Olha só, pessoas nem cristãs. Como é que Deus criou todas as coisas? Ele falou, e conforme ele foi falando, as coisas foram acontecendo, e nós somos filhos de Deus. Como é que Jesus também fazia? Lázaro estava morto? Estava morto. E Jesus fala, Lázaro, vem para fora. E quando ele fala, Lázaro ressuscita e vem para fora. Lázaro não estava vivo lá dentro, se fingindo de morto, esperando só Jesus chamar para vir para fora. Lázaro estava morto, mas Jesus deu a ordem, Lázaro vem para fora. E o morto ressuscitou e veio para fora. O que você está precisando mandar ressuscitar aí na sua vida, hein? O que você está precisando
liberar uma palavra de poder, de ressurreição na sua vida. Jesus falou para o mar estava agitado, né? E Jesus fala para o mar acalmar e o mar acalma. Jesus olha para a figueira, né? Tinha todo um contexto por trás, mas ele olha para a figueira e diz: figueira, nunca mais você produz a fruta, e a figueira seca. Jesus exercia comando com a sua voz também. Se Deus o Pai fez isso, se Jesus fez isso, nós também precisamos usar a nossa palavra para definir o rumo para onde nós estamos indo e as coisas que vão acontecer. Eu, quando estava fazendo autoescola, já faz um tempinho, e aí uma das meninas que estava junto, ela falou assim para outra do lado: eu vou casar, né? Se não der certo, depois a gente separa. Não é à toa que temos um índice tão alto de divórcio no Brasil. Porque muitas vezes as pessoas têm essa mentalidade. Elas ficam falando o tempo todo em divórcio, em pobreza, ficam falando o tempo todo em doença, ficam apontando, sabe? Pessoas às vezes ficam falando assim coisas do tipo: vou morrer cedo, logo vou ser assaltado, a alegria de pobre dura pouco, agora mesmo que eu vou perder o emprego. Não ficam? Você não encontra as pessoas falando esse tipo de coisa de vez em quando? O que elas estão fazendo? Elas estão apontando a vida naquela direção, mas você não é assim, em nome de Jesus. E se você era assim, você não é mais, amém? Em nome de Jesus, vamos trocar esse disco aí, meu querido. Vamos colocar palavras de fé, palavras de esperança, palavras de amor nessa boca. Vamos usar essa boca para profetizar vida. Quando você lê a Bíblia, você vê o Espírito Santo dizendo o quê? Profetiza esses ossos secos. Profetizei aos ossos secos e juntou-se osso com osso. E vai falando até que se levantou um exército sobremodo numeroso. O Senhor está esperando você abrir a sua boca para liberar vida. Há uma autoridade na sua boca, especialmente você que crê no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que tem o Espírito Santo morando dentro de você. Você que compartilha a natureza de Papai do Céu. Há uma autoridade na sua boca. E até a natureza, ela espera por essa manifestação. Abre a sua boca e libere vida, libere bênção. Diga uma palavra de bênção para essa pessoa do seu lado agora. Fala para ela, fala aí, está seu marido, está sua esposa, não sei quem está perto de você. Libere uma palavra de bênção. Fala para ela: você é um abençoado, você é cheio do Espírito Santo, você é próspero, você tem saúde. Libere uma palavra de bênção em nome de Jesus. Aleluia. Aponte a sua língua para o futuro que você deseja. Olha só, eu uso muito esse exemplo, infelizmente negativo, de Números 14, 28 e 29, a primeira parte, que diz assim: diz-lhes: por minha vida, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros, nesse deserto cairá o vosso cadáver. Os espias que haviam olhado a terra e falaram, né, que tudo era ruim, tal e tal, que eles iam morrer, e o Senhor fala para eles: tá bom, conforme vocês falaram eu vou fazer. Mas eles tinham falado isso para Deus? Eles tinham orado isso? Bom, até onde eu vejo, eles tinham falado isso para Moisés e Arão. Olha só, Números 14, 2. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão, e toda a congregação disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Então eles falam isso para Moisés e Arão, mas Deus escuta tudo o que falamos. Eles chegam diante de Moisés e Arão e dizem: tomara a gente tivesse morrido já lá no Egito, ou nesse deserto. Aí Deus vem e diz assim: é isso aí que vocês falaram, eu vou fazer então. Entende? Deus escuta as suas palavras. Céus e inferno escutam as suas palavras. Deus escuta as suas palavras para realizá-las. O diabo escuta as suas palavras para tentar tomar autoridade, para tentar interferir na sua vida. Então, não fique dizendo para os seus: esse gurizinho é um atentado mesmo, né? Mas é um demônio essa criança. Está amarrado, em nome de Jesus. Não amaldiçoe os pequeninos, abençoe a vida deles, libere palavra de vida, palavra de bênção sobre a vida deles, profetize um destino abençoado sobre a vida deles, amém? Talvez você possa dizer: mas aqueles israelitas falaram aquilo de cabeça quente. Não sei se foi de cabeça quente ou não, mas aconteceu conforme eles falaram. Entende? Então, vamos aprender a refrear nossas palavras. Vamos tomar cuidado, né? Tem esposa, misericórdia, né? Que vai brigar com o marido, mas bom, nem vou falar porque é coisa feia. E fico falando
coisas que são prejudiciais a si mesmo. Maridos falando coisas prejudiciais em relação às suas esposas. Precisamos tomar cuidado com o que nós falamos. Davi usava a sua boca para controlar a sua alma. Salmo 42:5 diz: por que está assim tão triste, minha alma? Por que você está assim tão perturbada? Ei, você não passou por alguns dias assim? Durante essa pandemia, algum dia eu sei que você passou, eu passei. Eventualmente em algum momento, deu uma tristeza lá dentro, deu uma sensação estranha. E Davi fala: por que está tão perturbada? Põe a sua esperança em Deus, porque ainda o louvarei, Ele é o meu Senhor. Então Davi começa a tentar exercer o controle sobre esses sentimentos, através de palavras, poesia, de música, para controlar aqueles sentimentos negativos que estavam tentando afundar ele num poço de tristeza. Amém, queridos? Temos que usar isso. Em alguns momentos onde eu estive muito triste na minha vida, eu peguei e lia salmos em voz alta, para que aquelas palavras ali da palavra da Bíblia, elas trouxessem de volta a esperança para o meu coração, elas injetassem verdades e a minha alma fosse tirada daquela tristeza e colocada de volta na fé. Amém? Inclusive, aproveitando essa deixa, a música tem um poder muito forte para transformar a sua alma, para reprogramar os seus pensamentos, né? E curar as suas emoções. Ouvir, cantar boas músicas cristãs pode ajudar a colocar a sua vida na direção certa, porque quando você está cantando, você está também falando. Acabamos de dizer do poder das palavras aqui, não falamos? Então, quando você está cantando, você também está falando, você também está profetizando. Por isso, escolha boas canções, preferencialmente com letras de acordo com aquilo que a palavra nos ensina, e cante elas. Pegue lá, quem sabe, alguns louvores bem festivos. Claro, a adoração é importantíssimo, não estou dizendo para você tirar fora a adoração, mas coloque lá também músicas muito alegres, festejando a vitória de Jesus, a conquista do Senhor Jesus, e comece a cantar e declarar que você tem a vida de Deus, que você é mais que vencedor. Comece a declarar verdades na música, porque ela vai ajudando você a decorar, ela vai ajudando você a reprogramar seus pensamentos, seus sentimentos. Então, bota ali lá, festa ao Senhor Jesus, celebre ao Senhor Jesus, canções de vitória. Os judeus davam muito valor à música, tanto que muitos dos seus ensinamentos eram transferidos através de música, através da música. Em Efésios 4:29 diz assim: nenhuma palavra torpe saia da vossa boca, mas apenas a que for útil para a edificação dos outros, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Amém, querido? Então, você transforma seus pensamentos, você transforma as suas palavras, e inclusive retroalimenta com as suas palavras, transforma de novo seus pensamentos, transforma de novo seus sentimentos. Com a sua língua você mira a sua vida na direção que Deus tem para ela. Está faltando alguma coisa? Sim. Está faltando você, além de pensar e além de falar, está faltando justamente isso. Fazer alguma coisa. Ação, né? Você tem que também agir. Tiago, o mesmo Tiago que falou lá da palavra, ele diz em 2:17 e 18: assim também a fé, se não tiver obras, está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. Você fazer alguma coisa testemunha que você crê de fato. As nossas atitudes dão testemunho daquilo que realmente cremos. Se nós dizemos que cremos, mas não agimos de acordo com aquilo, será que realmente cremos tanto assim? Então, esses pensamentos e essas palavras têm que nos levar a fazer alguma coisa. Amém? Essa palavra mexeu alguma coisa contigo? Essa palavra tocou no teu coração? Ei, como é que estão esses pensamentos? Como é que está aí dentro dessa cabeça? No que você tem pensado? O que você tem deixado dominar o seu coração? O que você tem falado? Se o teu, 2021, 2030... dependesse do que você falou essa semana, como é que ia ser os próximos anos da tua vida?
para onde você tem apontado a sua vida, para onde você tem apontado essa língua. E agora, como é que você vai colocar tudo isso em prática? Se você terminar de assistir essa mensagem e continuar levando a sua vida do mesmo jeito, o que lhe adiantou? Se entrar por um ouvido e sair pelo outro. Tem que exercer alguma mudança no seu coração. O que você vai fazer para transformar, para dominar seus pensamentos, seus sentimentos? O que você vai fazer para mudar a sua linguagem, o seu palavreado? E não adianta ficar brabinho se o marido ou a mulher começar durante a semana agora a cobrar você de falar diferente. Deixa Deus te tratar. Deixa Deus ajudar você a ter a sua vida transformada. Amém, querido? Eu quero orar pela sua vida. Depois nós temos ainda o nosso momento da Santa Ceia. Mas feche os seus olhos nesse momento. Senhor Jesus, nós te clamamos, Pai, que Tu venha a transformar os nossos pensamentos. Nós não queremos nos amoldar aos padrões deste mundo. Nós não queremos simplesmente deixar a coisa ir acontecendo e nos tornarmos uma melancia quadrada, um pão retangular. Nós queremos, Senhor Jesus, ser transformados. Nós queremos a infusão de um poder sobrenatural sobre as nossas vidas que nos torna semelhantes a Cristo. Nos ajuda, Senhor, a sermos sábios o suficiente a ponto de filtrar e selecionar aquilo que deixamos ter contato com os nossos sentidos, aquilo que vemos, aquilo que ouvimos, aquilo que sentimos, para que os nossos pensamentos e emoções sejam transformados. Nós não queremos ter apenas um estereótipo de cristão, apenas por fora uma casca bonita que as pessoas olham, mas nós queremos mudança aqui dentro. Nós queremos ter o nosso interior transformado por Ti. Muda os nossos pensamentos, muda os nossos sentimentos. Liberta-nos daqueles pecados, aqueles pecados que ninguém enxerga, mas que estão lá dentro e o Senhor vê. Nos ajuda também, Senhor, a usarmos a nossa língua para mirarmos a nossa vida na direção certa. Que as nossas palavras não sejam malditas sobre as pessoas, nem sobre nós mesmos, mas que sejamos abençoadores, libertadores. A nossa esposa, os maridos, os filhos, que abençoam os patrões, os empregados, que abençoam os prefeitos, os vereadores, os presidentes, os políticos no geral, que abençoam as autoridades como policiais, bombeiros, que abençoam os vizinhos, que a nossa boca aponte o mundo inteiro numa direção melhor. Nos ajuda a ser aqueles que liberam bênção e vida. Aleluia. Eu abençoo, Pai, essa igreja, para que essa palavra em nome de Jesus, que não fique apenas no ouvir, mas que haja ação. Amém. Uau, aleluia. Deus é bom demais, né, queridos? E nós queremos ter um momento muito especial agora da Santa Ceia do Senhor. Não esqueça de aí na sua casa tirar uma foto muito bonita da ceia, enviá-la depois na rede. Queridos, eu sei que para alguns é um pouco difícil fazer essa Santa Ceia longe dos nossos queridos irmãos, mas pense até ao contrário sobre isso. Pense que esse é um momento de ligação entre você e cada um deles. Lembram aquela pregação onde eu falei sobre a Santa Ceia? Lembram aquela que eu falei sobre o pão da Santa Ceia? Vamos colocar ela em prática? Você que tem aí o seu pão, se você quiser já pegar ele, como Jesus naquela ceia em que ele tomou o pão, ele deu aos seus discípulos e disse: comei deles. Este é o corpo de Cristo dado por vós. Se você quiser, segure esse pão nesse momento e feche os teus olhos. Comece a lembrar de cada um dos irmãos que você está com saudade, que faz alguns dias já que você não vê, aqueles irmãos que você gostaria de dar um abraço,
que não fosse por essa pandemia, você daria um abraço hoje à noite. Comece a pensar nesses irmãos e comece a interceder por eles. Conforme for vindo o nome desses irmãos na sua cabeça, ore por eles, ore por esses irmãos agora. Levante um clamor por esses amados irmãos que você está com saudades, que você gostaria de estar vendo agora, abraçando. Aquelas pessoas que no começo do culto você teria dado um beijão, um abração, lembre delas, ore por elas agora. Abençoe, libere palavra de bênção sobre essas pessoas. Lembre também daquelas que talvez até não seriam as primeiras que você abraçaria, mas são pessoas que você tem sentido falta. Pessoas que nos últimos cultos presenciais você não viu em nenhuma célula online, não viu em nenhum culto online se manifestar. Pessoas que você está preocupado com elas, comece a orar por elas. Comece a interceder, porque todos fazem parte desse mesmo pão. Somos corpo de Cristo. Senhor Jesus, nós abençoamos essas vidas. Nós somos um corpo e nós abençoamos esses irmãos. Nós rogamos por eles, Senhor, para que o Senhor fortaleça a sua fé, para que o Senhor não os deixe esmorecer. A palavra diz que quando um membro sofre, todo o corpo sofre. Senhor, então alegra esses membros, fortalece esses membros, ajuda esses irmãos. Talvez enquanto você segura esse pão e faça essa oração, o Espírito Santo também toque em você para, quem sabe, preparar uma cesta básica para algum irmão que você sabe que está precisando, ou levar lá para o seu líder de rede e dizer, olha, pode entregar para quem você quiser. Talvez você se compadeceu daqueles que de alguma forma estão vulneráveis. Essa é a hora de sermos corpo. Enquanto você segura esse pão, deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração. Porque quem sabe o Espírito Santo está lhe falando nessa noite que você deve dar um presente para alguém. Você deve preparar um presente. E se não pode ter contato com a pessoa, largar na caixinha do correio, largar na porta da casa. Mas quem sabe o Senhor pede para que você presenteie alguém para vencer as barreiras do distanciamento. Deixar um presente para alguém. Deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração. E de forma semelhante, Jesus tomou o cálice, ele deu do seu cálice e disse, tomai dele todos, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos, todas as vezes que vos reunirdes em memória de mim. Esse cálice, ele representa o sangue de Jesus, ele representa o perdão dos nossos pecados. Representa que há um só caminho que conduz ao Pai, e é Jesus Cristo que morreu para nos salvar. E talvez nesse momento onde você toma o seu cálice, pode pegá-lo aí, e você segura o seu cálice, você olha para o seu cálice, você lembra de quantas pessoas que você conhece que ainda precisam ser ministradas por esse sangue. Peço para você fechar seus olhos de novo e agora interceder pelas pessoas que precisam ser alcançadas por este sangue, pessoas que precisam do perdão de Jesus, pessoas que ainda não têm a salvação, pessoas que talvez você ama, amigos, vizinhos, pessoas que trabalham contigo, parentes, que você sabe que precisam nascer de novo, ter um encontro com Jesus Cristo, ou se reconciliar, estão desviadas. Comece a interceder por essas pessoas, para que elas também sejam lavadas pelo sangue de Jesus, tenham seus pecados perdoados e a vida eterna.
Quem sabe você é a ponte que vai ajudar essa pessoa a conhecer a Cristo. A palavra nos ensina que não devemos comer desse pão nem desse cálice de forma indigna, mas devemos analisar nós mesmos. Você já arrependeu de muitas coisas ouvindo essa palavra, mas agora fecha ainda teus olhos. E se alguma coisa você ainda não lembrou de pedir perdão ao Senhor, tem algum pecado que você ainda precisa pedir perdão, faça isso agora. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos, disse: confessarei o meu pecado, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sejais curados. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Senhor, nós te pedimos, perdoai os nossos pecados nessa noite. Obrigado pelo teu perdão. Ajuda-nos a não cairmos em tentação e livra-nos do mal. Para o nome de Jesus eu libero o teu perdão sobre essa igreja e o teu poder para andarmos em santidade. Se esse é o teu caso, querido, você pode comer do pão e beber do cálice. Vamos orar juntos? Se você está na sua casa e pode com segurança aproximar-se de alguém nesse momento aí da sua família, comecem a orar juntos. Comecem a agradecer porque Jesus salvou vocês. Como disse Davi, restitui-me a alegria da salvação e sustenta-me com um espírito pronto a te obedecer. Aleluia. Agradeça a Jesus pela salvação, pelo perdão dos pecados. Agradeça que você tem o privilégio de conhecer Jesus. Agradeça a honra que você tem de chamar Ele de Senhor e Salvador, de servi-lo. Nós te agradecemos, Jesus, pelo perdão dos pecados. Nós te agradecemos pela salvação. Nós te agradecemos pela honra de podermos ser chamados de cristãos. Aleluia, louvado seja o teu nome, Jesus. Bendito seja o teu nome, Jesus. Obrigado por mais um mês de vitória. Obrigado, Senhor, porque a tua igreja, Senhor, ela cresce e avança no mundo inteiro. Aleluia. Obrigado porque o Senhor nos salvou e nos guarda. Obrigado porque aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Maranata, ora vem. Obrigado porque está chegando o dia de nos encontrarmos contigo nos ares. Aleluia. Você pode louvar o Senhor por isso, querido? Você pode lembrar-se disso, que um dia você vai ser arrebatado para o encontro com Cristo nos ares, e esse dia está próximo, aleluia. Que você vai morar eternamente na Nova Jerusalém, onde não há mais doença, não há mais choro, não há mais problema, aleluia. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos e te adoramos em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus, querido. Aleluia. Que prazer poder celebrar esse culto aqui juntamente contigo. Nesses dias onde estamos enfrentando essa pandemia, se faz muito importante que você possa seguir as redes sociais da igreja, porque nem sempre conseguimos ter o culto presencial. Então queremos incentivar você a curtir no Facebook, no Instagram, também no YouTube, próprio site da igreja, que você consegue acompanhar as coisas que estão acontecendo nesses dias, as programações, e vamos clamar a Deus para que logo, logo tudo isso passe
e possamos estar aqui todos juntos. Amém, querido? Que Deus te abençoe, que tenha um restante de domingo cheio do Senhor Jesus. Amém, amém.